Olá, queridíssimos professores, professoras da Rede Municipal de Lajeado. Eu sou o Jason Silva, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado, o SPML, e com muito prazer estamos hoje aqui na sede do sindicato para o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Lajeado. Nossa entrevista contará com 4 perguntas, com 4 minutos de tempo de resposta para cada uma delas e mais 4 minutos finais para as considerações de conclusão do candidato. As perguntas foram elaboradas com base numa enquete que o sindicato realizou com a categoria dos professores. Essa é uma ação que visa incentivar a reflexão política e oferecer à nossa categoria subsídios para que possam decidir o seu voto com clareza e consciência. Lembrando que as eleições municipais ocorrerão no dia 6 de outubro próximo. Desde já, agradecemos a participação e a audiência de todos. Vamos assistir às entrevistas e votar com consciência. Muito obrigado. Estamos aqui hoje com a candidata Gláucia Schumacher, candidata a prefeita de Lajeado pelo PP. A candidata Gláucia é jornalista e advogada e foi vice-prefeita nos últimos 2 mandatos. Em nome do sindicato e da categoria, agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco aqui hoje. Seja muito bem-vinda, candidata. Muito bem. As nossas perguntas, então, foram encaminhadas pelos professores, pela Rede Municipal de Lajeado, e nós selecionamos alguns temas que foram mais recorrentes na pesquisa que a gente realizou. A gente vai ter uma estrutura, então, de 4 perguntas. A primeira delas, candidata, é sobre a valorização do professor. O plano de carreira dos servidores do município de Lajeado, que está hoje em vigência, foi aprovado em 2016. E, desde então, nós temos praticamente apenas reposições inflacionárias se considerarmos o acumulado de reajustes. O cargo de professor ainda é o cargo com a menor remuneração dentro do quadro de servidores municipais com ensino superior, e nada tem sido feito no sentido de se eliminar essa distorção, algo que o próprio Plano Nacional de Educação tinha como meta. Que medidas a senhora pretende implementar para melhorar esse quadro e quais suas propostas no caminho da valorização do professor municipal de Lajeado? Bom, a valorização dos professores passa por vários aspectos, né, eu acredito. A salarial é muito importante e friso que nós sempre fomos um dos únicos municípios que consegue pagar o piso e isso... Só um pouquinho. E isso eu acho que demonstra, né, esse respeito que a gente tem com a classe, mas claro que a gente tem que avançar. Então, não é só na situação de salário, é também propiciar um ambiente digno, né, escolas condizentes, que também a gente tem mantido sempre, reformas, e, enfim, para ter um ambiente salutar. Outro aspecto, a formação dos próprios professores. Eu sei que agora tivemos uma formação específica até para anos finais, que era uma demanda da categoria. Então, eu acho que tudo isso implica em valorização do profissional e nós temos que estar sempre atentos. Em relação ao plano de carreira, então, ele está sendo agora feito outro, está sendo finalizado. Eu acredito que até setembro ele já vai estar... Eu sei que a Rita participou de várias reuniões, colocou o que o sindicato via como interessante, e isso é fundamental. A classe tem que estar presente, tem que dizer o que é fundamental para ela, o que ela vê como necessário, e é valorizar a categoria. E agora, quando esse plano vem, a categoria vai poder sentar, ver a minuta, e fazer a avaliação, ver o que foi classificado ali, se realmente entrou as demandas, o que faltou para acrescentar. Isso demonstra, então, a preocupação de valorização. E eu acho que isso é o principal, é fazer esse diálogo. Eu tenho que entender o que a classe quer para poder auxiliar. Então, eu, na minha administração, prezo pelo diálogo, pelo consenso. Eu vejo que, com a Rita, e agora contigo,
com certeza também, de receber, de vir no gabinete, de a gente ouvir as demandas. Às vezes, a gente não está em lados opostos. Né? Tá todo mundo torcendo pela educação de Lajeado, isso que é fundamental. Então, eu quero dialogar, eu quero consensuar. Eu acho que quando a gente consensua, a gente avança. Né? E em relação a salário, sim. A gente apresentou agora um pequeno aumento nesse último, na última revisão, e eu tenho certeza que a educação precisa ser valorizada e não podemos esquecer, sim, a parte do salário, que foi ali falado. Sobre a estrutura das escolas, candidata. Nós temos a rede municipal de Lajeado, né? Ela vem crescendo rapidamente no aspecto da quantidade de alunos nos últimos anos nas escolas e aumentando essa demanda do atendimento, né? Lajeado é uma cidade que vem crescendo bastante, com a ênfase maior assim nos últimos 5 anos, nós diríamos, né? Pelo que a gente vê nos dados. A infraestrutura das escolas, no entanto, não tem conseguido acompanhar totalmente esse crescimento, né? E aí ainda foi apontado por alguns professores da classe que existe ainda alguma desigualdade de condições entre escolas de Lajeado, no que diz respeito, por exemplo, à questão das condições, né, de diferença entre as escolas, a estrutura de uma escola em relação a outra, de um bairro em relação a outro, né? Hoje, na parte das EMEFs, a gente tem, infelizmente, uma escola a menos, que aconteceu a situação em função das cheias, né, com a nossa escola Alfredo Lopes. E nas EMEIs, apesar das escolas a mais, né, nós continuamos ainda com aquele déficit de vagas que tem sido tão debatido sobre isso, né, que, aliás, é um problema de nível nacional também, né, que tem sido bastante recorrente. Daí nós perguntamos assim, quais são as suas propostas para melhoria, então, nessa estrutura das escolas municipais de Lajeado e qual o seu plano, assim, considerando esse cenário de crescimento que vem tendo em Lajeado, né, para os próximos anos e provavelmente uma possível aumento também de demanda também nos próximos anos, né? Qual é o plano, assim, então, pensando nessa questão estrutural das escolas? Sim. Esse é um plano que ele tem que ser pensado sempre, porque o aumento populacional da cidade de Lajeado, ele é diverso das outras regiões. A gente vê um aumento muito maior se a gente comparar com outras regiões. A gente tem que acompanhar e conseguir ofertar essas vagas. Então, foram feitas 4 EMEIs novas e agora está sendo feita lá no Jardim do Cedro, a nova escola de EMF, a Campestre EMF também foi reformada, e estamos reformando outras menores ali em São Bento, que eram partes menores, não era toda a escola, mas isso vai continuar com certeza, essa preocupação de ter esse ambiente, como eu falei, né? Valorização do profissional não é só salário, é o ambiente que eles trabalham. E o que a gente tem visto e vamos acompanhar é aonde está essa demanda, porque tu tem que fazer essa escola nos bairros onde crescem mais, porque o deslocamento também afeta uma série de questões de tu tentar daí, transporte público, enfim, como é que tu vai levar este aluno lá para um outro bairro. Então, estar atento a isso, verificar onde é que falta escolas e onde a gente vai construir. Agora, nós estávamos olhando um terreno, uma demanda forte ali no Moinhos d'Água, de fazer a construção de uma EMF, e agora com prédios realmente projetados para a escola. No início se começou com como é que eram as EMEIs antigamente, eram casas, né? Se pegavam casas, que era o que tinha também, não vou questionar, todo mundo tentou, todos os gestores que passaram por nós tentaram resolver o problema da maneira melhor que se tinha na época, mas hoje a gente vê que isso não é adequado. Então, estamos construindo escolas de forma diferente, com um planejamento, né? Os arquitetos vão lá, ouvem os diretores, ouvem os professores para saber qual é a demanda, o que eu preciso colocar lá naquele espaço. Isso a gente viu nessas escolas novas, do Jardim do Cedro, na EMF também, bem positivo isso de entender o espaço e fazer essa organização. Os próprios projetos Vidas também estão surgindo com uma nova dinâmica, né? Outro tipo de construção, e só vem agregar. Eu penso em cada vez a gente conseguir, onde eu tenho uma escola menor, não tirar ela dali, tentar ampliar ela no seu círculo, porque eu noto o pertencimento da escola, a própria Alfredo Lopes, que foi atingida
pela enchente, ela vai ser reformada ali mesmo, porque tem esse pertencimento do bairro, e isso é fundamental. E, claro, as creches onde tem casas e prédios ainda deteriorados, que eram deteriorados, e a gente conseguiu fazer a reforma, de conseguir fazer ali mesmo um novo prédio. Daí tu faz um novo prédio logo atrás e vai ter um caso no Conservas, que a gente vai construir atrás, e daí na frente depois tu faz pátio. Mas, sim, é uma preocupação constante de ter equipamentos adequados, porque faz toda a diferença, não só para o profissional que está lá dentro, mas, com certeza, para a população, né, que vai ser atendida. E muitas escolas também são antigas, né? São feitas antigas. há muito tempo, então é difícil também lidar com essa questão. E tu tem que estar sempre reformando esse equipamento. Tem que estar, né? Tu não pode largar. Então, quando a gente constrói uma escola nova, a gente tem que ter essa atenção, né, de mantê-la sempre em dia, tanto as novas como as antigas. Sim, sim. Muito bem. A terceira pergunta é sobre a qualidade de vida do professor. É um pouquinho mais longa, mas o tema é muito, muito assim, caro para os professores, né? Isso aqui foi algo que apareceu bastante. Nos últimos anos, tivemos muitas mudanças administrativas que mexeram no cotidiano dos professores. E há muitos aspectos que foram apontados pela categoria como pontos que interferem diretamente na queda da qualidade de vida docente. Aí foram citados aqui algumas coisas. Alguns exemplos, né? A falta do recesso do inverno aos professores da educação infantil, a falta da reserva de recursos humanos em algumas escolas para situações imprevistas, dificuldade no cotidiano de planejamento dos professores, né, que não contam com salas específicas para essa finalidade nas escolas e são impedidos de cumprir as suas horas de atividades em casa. Alguns entraves burocráticos no setor de saúde do servidor, né, para o recebimento e validação de atestados, por último, a situação de encarecimento do nosso plano de saúde. Como que a senhora pretende lidar com essa ou com algumas dessas questões, né, se eleita, e como que a senhora pensa em melhorar, então, essa questão do diálogo em relação a essas demandas? Assim, a senhora considera que são demandas válidas dos professores, são coisas que são plausíveis ou não? Assim, como a senhora vê essas demandas? Demandas completamente plausíveis, né? É a vida do professor. E como eu digo, o professor tem que estar bem para poder dar aula, porque ele é a vitrine ali do aluno. Se ele está bem, o aluno sente isso. Então, sim, como eu participei desse governo, eu vejo que já houve vários avanços, mas precisamos avançar mais. Às vezes, porque tem muitos alunos, acaba se tirando uma sala de aula ou uma biblioteca para botar mais alunos, né? Então, tem que estar atento para isso e ser um caso de extrema emergência e depois, à medida que tu consegue outra sala, que tu consegue construir outra escola, liberar essa sala. Ali, em relação a manter fazer o estudo na escola ou em casa, que eu sei que é uma demanda dos professores de preparar a aula. Bem sincera, eu até vejo a possibilidade de rever isso. Sabe? Eu não sou estática, eu acho que a gente tem que entender se funcionou, porque se fez uma mudança de fazer esse planejamento na escola, né? E se não, agora a gente não pode, então, rever se realmente deu resultado ou não deu e fazer uma experiência diferente. Eu não sou estática, a gente tem que ouvir, tem que ver o que deu certo e o que deu errado. Acredito que tivemos vários acertos, mas também tivemos erros. E se tem algum problema, estou aberta. E a equipe estará aberta, a equipe que, se eleita for, de entender, de ouvir. Porque não adianta tu manter uma coisa que não tá funcionando. O plano de saúde, que tu próprio comentou também, eu sei que o valor ele é pequeno, que o município oferta, né? E já havíamos conversado de rever isso, da importância de tu ter essa garantia, então também estamos abertos em relação a isso, porque acabou ficando estático esse valor. Eu sei que o município não consegue fazer um plano novo, porque daí os próprios professores perderiam tudo que eles já conquistaram com um plano antigo. Pela própria... o plano de saúde tem essa métrica. Então, de repente, o município contribuir no plano que vocês já têm seria interessante,
Estão abertas a conversar, ver como a gente consegue fazer isso que fique tranquilo para os dois. Para mim, acho que é necessário. Tudo que facilita a vida do professor. A gente tem que entender que nós estamos aqui para acertar, para que todo mundo vá bem. Eu quero que todos os meus servidores trabalhem de uma forma tranquila. E eu tenho que assegurar isso, mas para assegurar isso eu preciso ouvir, eu preciso saber. E isso que eu quero manter. Frisei diálogo. Eu preciso saber, eu quero conversar, eu quero ouvir. Para poder entender a realidade, ver o que está funcionando, ver o que eu acho que está funcionando e, de repente, não está funcionando. Porque também acontece isso. Às vezes, parece que está tudo tranquilo e não está. Então, quero me deixar já aberta para esse diálogo e para construir soluções efetivas e necessárias. Essa questão mesmo do planejamento, eu lembro que muitos falaram no sentido de que, alguns anos atrás, quando foi mudada esta regra, né, as escolas tinham mais espaço físico disponível também, né? Então, eu lembro que muitas escolas tinham salas próprias para planejamento, que ao longo do tempo, com essa última demanda que a gente vem tendo nos últimos anos, acabou que muitas salas foram virando salas de aula, para poder acolher os alunos, para a gente poder dar conta da demanda. E isso acabou gerando em muitas escolas esse problema, né? De não ter mais espaço físico para os professores. Tu tem que ter um espaço condizente para tu fazer isso, né? Isso. Então, estou aberta a discutir como é que ficaria de uma forma que seja proveitosa, porque esse horário tem que ser proveitoso. Então... Perfeito. A nossa última pergunta, candidata, é sobre a parte da qualificação e carreira docente. Tá? Em nosso atual plano de carreira, então, não existe, né, nenhum dispositivo que incentive um docente a continuar os seus estudos no nível de pós-graduação, especialmente a gente falando aqui na pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado, né? Sabe-se que em outras redes, como a federal, por exemplo, existem incentivos e aumentos para professores com mestrado e doutorado que chegam na ordem de 50% a 80%, dependendo das circunstâncias, né? Sabe-se, então, que países com bons índices de educação, essa é uma prática vigente, né? Os professores são estimulados a estudar com licenças remuneradas, acréscimos de salário ou bolsas de estudo e outros benefícios. Lajeado possui uma excelente estrutura universitária, da qual a senhora também fez parte, né, durante bastante tempo, possuindo uma universidade, né, com a qualidade da Univates. Então, pensando sobre isso, que medidas a senhora implementaria nesse sentido? A senhora considera importante esse tema? E se haveria, de repente, alguma medida para esse caminho da qualificação dos professores, né, no sentido de carreira mesmo, né? Não apenas da formação continuada, essa que a gente vai fazendo sempre todos os anos, de palestras, enfim, mas daquela qualificação no sentido mais estrutural de carreira mesmo, mestrado, doutorado, enfim. É fundamental, né? Porque quando tu está, por exemplo, numa iniciativa privada, tu quer ter a possibilidade de crescer. Quando tu está no serviço público, tu tem que ter essa possibilidade. E ainda mais estudando, né, galgando saber, é óbvio que tu tem que ter merecimento lá do outro lado. Então, o plano de carreira novo, agora eu acho que está sendo contemplado isso, e teria que agora, quando ele vir para essa análise nas promoções, confesso que eu não sei sobre como é que é a pontuação de mestrado, doutorado, mas sim... hoje não tem, por exemplo, na promoção, hoje não. Eu sei que a promoção seria contemplada nesse plano, mas eu não li a minuta ainda, não veio, né? Quando vir a gente pode sentar junto, e eu acho que sim, tem que ter essa valorização do professor que vai lá, que se dedica, porque a gente sabe que não é fácil, tu trabalhando, tu ter que estudar, ter que fazer um curso. E, claro, motiva, né? Tu quer ser motivado, então, fazer isso e ter a valorização. E tudo isso a gente consegue colocar no plano de carreira, né? Então, é importante agora, quando vir, a gente olhar essa minuta para realmente quem se esforça ser valorizado. Ele dá o exemplo, a gente tem que ter exemplos bons. Eu também posso chegar lá, outro professor que está começando, né? Eu também vou chegar lá, eu também vou estudar, sem contar do benefício que o aluno vai ter. Quanto mais qualificado tem, mais coisas tu tem, mais experiências tu pode contar para o teu aluno, então toda a rede cresce, né? Eu sou professora, então eu tenho perfeita ciência disso, da importância de tu estar sempre conhecendo coisas novas, trazendo coisas novas para os alunos, que é uma
necessidade. A gente que entra em sala de aula sabe como é que é, né? Eles estão muito espertos, muito ligados, e tu tem que também acompanhar toda essa dinâmica. E próprias outras formas de dar aula, isso tu vai vendo em cursos, né? Se tu fica ali no teu dia a dia, tu não conhece essas novidades. E a gente tem que se adaptar à realidade, né? É muito dinâmico hoje dar aula, não é mais como antigamente. A gente tem que inventar coisas diferentes, tentar cativar o aluno, e eu sei a dificuldade que o professor tem, eu sei a dificuldade que é estar em sala de aula, preparar uma aula, o cansaço, né? Porque ali tu tem que estar toda hora, tu não senta num cantinho e fica escrevendo, tu tem que estar toda hora dando atenção. Então, tu sai sugado de uma aula, às vezes, né? Eu conheço essa realidade, e, por isso, a minha dedicação assim, à classe vai ser total. Eu quero que, realmente, a classe esteja bem, né? Porque, para ter uma educação ótima, de excelência, a gente tem que ter professores que estejam satisfeitos, né? Então, fazer essas correções é fundamental. Claro, não vamos ter, vai ser tudo maravilhoso. Eu sei que é um caminho a trilhar, mas eu estou aqui para auxiliar, para fazer isso. Eu quero que realmente a gente saia melhor e que a gente acerte. Muito bem. Candidata, então a gente deixou também um tempo para que cada candidato fizesse as suas considerações finais e se dirigindo aí à nossa classe, né? Algumas palavras que pudessem dirigir aos professores municipais de Lajeado, então, tá? Aí fica livre para a senhora. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade do sindicato falar com todos os candidatos, a gente poder expor as nossas ideias, apesar de eu já vir de um governo, agora a gente está começando. Se efetivamente eleita for, eu vou começar um novo governo, um governo da Gláucia Schumacher e da sua equipe, né? Então, como vivenciei todo esse período, eu sei que tivemos vários acertos, mas também tem muita coisa que não deu certo, como eu falei na entrevista, e é uma oportunidade de corrigir. Mas, para isso, a gente precisa estar próximo, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, saber o que está acontecendo. Já se iniciou um processo com a Rita, e agora eu quero que continue, né, com o sindicato, de a gente poder ouvir, falar. E não quer dizer que vamos aceitar tudo, não é isso, porque vocês também têm os seus pontos, eu também tenho, a administração também tem os seus, mas quando a gente constrói a solução, quando a gente chega a um consenso, é muito mais forte essa solução dada, né? Cada um recua um pouco, mas essa solução ela vem fortalecida, e eu tenho certeza que ela dá certo. Então, é nesse sentido que eu quero trabalhar, em conjunto. Vamos construir a educação de Lajeado em conjunto. Vamos avançar. Eu acredito que a educação é a única forma de se avançar nesse país, em todas as questões. É pela educação que a gente avança, e é ali que a gente tem que estar firme, conversando para acertar e para construir uma cidade melhor. Muito bem. Agradeço em nome do sindicato, candidato, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui nos dar a entrevista, e desejo muito boa sorte nessa campanha. Obrigada.